Benjamin Mura tinha 29 anos e nos últimos 5 anos, se viu apaixonado pela esposa de seu irmão, Ana. Ele sabia que essa situação era errada, mas não conseguia evitar. Ana, com seus 27 anos, era uma mulher linda e gentil, e seu casamento com o irmão de Benjamin, Miguel, parecia perfeito. Eles estavam juntos há 3 anos e sempre pareciam tão felizes. Benjamin, por sua vez, era solteiro e morava sozinho em um pequeno apartamento em São Paulo. Ele costumava visitar a casa do irmão com frequência, não apenas para ver Miguel, mas principalmente para estar perto de Ana. Cada visita era um tormento e um prazer ao mesmo tempo. O coração de Benjamin ardia com um amor que ia além da amizade fraterna. Conversar com Ana e ouvir seu riso era algo que ele valorizava profundamente. No entanto, essa situação estava começando a afetá-lo de maneira insustentável. Ana sempre o tratou com carinho, como um irmão mais novo. Benjamin, você é como um irmão para mim, costumava dizer, mas essas palavras apenas aumentavam a dor que ele sentia. Ele não queria ser apenas um irmão, ele queria ser mais. À noite, ele sonhava com ela, e durante o dia, seus pensamentos estavam constantemente voltados para Ana. Essa luta interna estava se tornando insuportável. Certa manhã, enquanto Miguel estava no trabalho, Benjamin decidiu que era hora de se abrir. Ele respirou fundo e foi até a sala onde Ana estava organizando algumas flores que haviam sido entregues. O aroma doce das flores preenchia o ambiente, e a luz suave do sol entrava pela janela, criando uma atmosfera quase mágica. Ana, precisamos conversar, disse ele com a voz trêmula. Claro, Benjamin. O que aconteceu? Ela olhou para ele, um pouco preocupada. Eu estou apaixonado por você, confessou, sentindo o coração disparar. Ana ficou em silêncio por um momento, claramente surpresa. O que você está dizendo? Isso é muito errado, respondeu, a expressão em seu rosto misturando choque e preocupação. Eu sei que parece errado, mas não consigo controlar o que sinto. Não posso simplesmente ignorar isso, disse ele, tentando se manter firme. Ana se aproximou, tentando acalmá-lo. Benjamin, você é como um irmão para mim. Esses sentimentos podem ser temporários. Você vai encontrar alguém que realmente te faça feliz, disse ela, com a esperança de que suas palavras pudessem aliviar a tensão no ar. Não, Ana. Eu realmente amo você. Não consigo imaginar amar outra pessoa, ele insistiu, a frustração transparecendo em sua voz. Ela balançou a cabeça, como se tentasse entender a profundidade do que estava sendo dito. Benjamin, isso não pode acontecer. É complicado demais. Pense no Miguel, ele é seu irmão. Isso não é justo para ninguém, disse ela, tentando manter a calma. Eu sei que é complicado, mas eu não posso simplesmente desligar meus sentimentos. Eles são reais, respondeu ele, a dor em seu coração se tornando quase palpável. Ana suspirou, olhando para o chão como se estivesse buscando as palavras certas. Por favor, não me faça isso. Eu me preocupo com você. Vamos conversar sobre isso mais tarde, quando as coisas estiverem mais calmas, sugeriu, tentando encontrar uma saída para a situação. Benjamin sentiu um misto de esperança e desespero. Ele sabia que a conversa não havia terminado, mas também entendia que o caminho à frente seria difícil. Ele queria que Ana visse o que ele via, que sentisse o que ele sentia. Mas por enquanto, tudo o que ele podia fazer era esperar. Mauro estava decidido a conquistar o coração de Ana. Ele sabia que ela estava em um relacionamento com Miguel, mas não conseguia ignorar os sentimentos que cresciam dentro dele. Durante 6 meses ele se dedicou a mostrar a Ana o quanto ela era especial. Todos os dias enviava mensagens carinhosas e flores, mesmo que no início ela ficasse irritada com sua insistência. Por que você não desiste, Mauro? Miguel perguntava com uma expressão de preocupação. Isso não é certo. Porque eu realmente amo a Ana, Mauro respondia, sua voz firme, mas o coração apertado. Ele sentia que sua determinação estava fazendo Ana refletir sobre seus próprios sentimentos. Ana, por sua vez, tentava afastar Mauro, mas aos poucos começou a ouvir o que ele tinha a dizer. Ela se lembrava de como Miguel, embora fosse um bom homem, estava sempre tão ocupado com o trabalho que não tinha tempo para ela. Você realmente está feliz com o Miguel? Mauro perguntou um dia, e a pergunta a fez pensar profundamente. Miguel era um workaholic, sempre mergulhado em suas obrigações,
enquanto Mauro a fazia sentir-se valorizada e amada. Com o passar do tempo, Ana começou a notar uma mudança em sua atitude em relação a Mauro. Ela não o afastava mais, pelo contrário, às vezes se pegava conversando com ele por horas. Certa tarde, Ana apareceu visivelmente abalada. Mauro, preocupado, perguntou: "O que aconteceu?" "Eu e o Miguel tivemos uma briga. Ele não me entende", ela desabafou, a tristeza em seus olhos era palpável. Aproveitando a oportunidade, Mauro a olhou nos olhos e disse: "Eu te entendo, Ana. Você é uma pessoa incrível." Naquele momento, ele viu lágrimas se formando nos olhos dela. "Você é realmente uma pessoa boa, Mauro, mas isso é errado", ela respondeu, sua voz trêmula. "Por que é errado?" Ele questionou, sentindo uma centelha de esperança. "Eu posso te fazer feliz." Foi a primeira vez que Ana hesitou, e Mauro percebeu um brilho diferente em seu olhar. Era como se, por um breve instante, ela estivesse considerando a possibilidade de um futuro diferente. A tensão entre eles aumentava, e Mauro sabia que estava se aproximando de um ponto de virada. Ana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. "Mauro, eu não sei se estou pronta para isso." "É complicado", disse ela, a voz suave, mas firme. "Eu entendo que é complicado, mas meus sentimentos são reais. Não posso simplesmente ignorá-los", ele respondeu, a sinceridade em suas palavras ecoando no ar. Ela olhou para ele, a expressão em seu rosto misturando confusão e curiosidade. "Vamos conversar sobre isso mais tarde, quando as coisas estiverem mais calmas", sugeriu Ana, tentando encontrar uma saída para a situação delicada. Mauro assentiu, sentindo um misto de esperança e desespero. Ele sabia que a conversa não havia terminado, mas também compreendia que o caminho à frente seria difícil. Ele queria que Ana visse o que ele via, que sentisse o que ele sentia. Mas, por enquanto, tudo o que ele podia fazer era esperar. Ana estava em um momento de reflexão, sentada na varanda do apartamento que dividia com Miguel, o namorado que parecia cada vez mais distante. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, mas a beleza da cena não conseguia dissipar a nuvem de tristeza que pairava sobre ela. "Mauro, você não entende", ela desabafou, a tristeza em seus olhos era palpável. "Ele não me escuta, não me vê." Mauro, que sempre esteve ao lado dela, aproveitou a oportunidade. Ele a olhou nos olhos e disse: "Eu te entendo, Ana. Você é uma pessoa incrível." Naquele momento, ele viu lágrimas se formando nos olhos dela. "Você é realmente uma pessoa boa, Mauro, mas isso é errado", ela respondeu, sua voz trêmula. Nos dias que se seguiram, a relação entre Ana e Mauro começou a mudar. Ele a notava mais relaxada ao seu lado, sorrindo com mais frequência. Era como se o gelo que havia entre eles estivesse derretendo lentamente. Mas ao mesmo tempo, a consciência de que Miguel ainda estava presente tornava tudo mais complicado. "Você precisa pensar no que está fazendo, Murilo, um amigo em comum", alertou Mauro em uma conversa casual. "E quanto ao Miguel? Ele não merece isso." Mauro apenas balançou a cabeça, sentindo um peso no peito. "Eu só consigo pensar na Ana", respondeu, sua voz baixa. "Ela merece ser feliz." Uma noite, enquanto Miguel estava fora, Ana e Mauro estavam em casa conversando sobre coisas triviais, mas a tensão no ar era palpável. "Você realmente me ama?" Ana perguntou de repente, quebrando o silêncio. "Eu te amo mais do que posso expressar", Mauro respondeu, seu coração acelerando. Ana se aproximou dele, e naquele momento tudo parecia parar. Ele se inclinou, e seus lábios se tocaram pela primeira vez. A sensação foi elétrica, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Ana correspondeu ao beijo, e a barreira que existia entre eles finalmente se desfez. Após o beijo, ambos ficaram confusos. Ana olhou para Mauro, a expressão em seu rosto misturando alegria e preocupação. "Isso é muito errado", ela murmurou, a voz tremendo. "Não deveria ter acontecido." "Mas você também sente algo por mim", Mauro disse, tentando convencê-la. "Eu posso ver isso nos seus olhos." Ela hesitou, mas a verdade estava escrita em seu olhar. "Sim, mas e o Miguel? Ele não merece isso", Ana respondeu, a culpa pesando em suas palavras. A relação deles se tornou um jogo de esconde-esconde. Quando Miguel estava em casa, eles se comportavam normalmente, mas assim que ele saía, a proximidade entre Ana e Mauro aumentava. Era emocionante, mas também estressante.
Ana frequentemente se sentia culpada, questionando se estavam fazendo a coisa certa. Estamos sendo injustos com o Miguel, ela dizia a Mauro, a preocupação evidente em seu tom. Eu não posso continuar assim. Mas eu não consigo te deixar ir, Mauro respondeu, a sinceridade em sua voz ecoando no ar. Nós temos algo especial. Os meses se passaram, e a relação secreta deles durou 3 meses. Durante esse tempo, Mauro se apegou a Ana de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Ela também se sentia atraída por ele, mas a sombra de Miguel sempre estava presente, tornando tudo mais complicado. Ana sabia que precisava tomar uma decisão. O que começou como um conforto em meio à confusão se transformou em algo mais profundo. Mas o que fazer com Miguel? Essa pergunta pairava sobre ela como uma nuvem escura que não se dissipava. Ana estava sentada à mesa da cozinha, olhando pela janela enquanto a chuva caía em São Paulo. O cheiro de café fresco preenchia o ar, mas sua mente estava longe, perdida em pensamentos sobre Mauro. O coração dela batia acelerado ao lembrar do beijo que haviam trocado, um momento que parecia ter mudado tudo entre eles. Miguel, seu namorado, estava no trabalho, alheio ao que se passava. Ele não pode saber, pensou Ana, sentindo um frio na barriga. A ideia de magoar Miguel a atormentava, mas a conexão que sentia com Mauro era inegável. Isso é muito errado, murmurou para si mesma, enquanto a culpa a envolvia como uma neblina densa. Mauro, por sua vez, estava em um café próximo, tentando se concentrar em seu trabalho, mas a imagem de Ana não saía de sua cabeça. Ele sabia que o que estavam fazendo era complicado, mas a atração que sentia por ela era avassaladora. Não posso deixá-la ir, repetia para si, enquanto olhava para o celular, esperando uma mensagem dela. Quando finalmente se encontraram, a tensão no ar era palpável. Ana entrou no apartamento de Mauro, e a atmosfera estava carregada de emoções não ditas. Precisamos conversar, disse ela, a voz trêmula. Mauro assentiu, sabendo que o que estava por vir não seria fácil. Estamos sendo injustos com o Miguel, Ana começou, evitando olhar nos olhos dele. Eu não posso continuar assim. Os dias se passaram, e a relação deles se tornou um jogo de esconde-esconde. Quando Miguel estava em casa, eles se comportavam normalmente, mas assim que ele saía, a proximidade entre Ana e Mauro aumentava. Era emocionante, mas também estressante. Ana frequentemente se sentia culpada, questionando se estavam fazendo a coisa certa. Você sabe que isso não pode durar para sempre, disse Mauro em uma noite, enquanto eles estavam sentados no sofá, a luz suave da lâmpada criando um ambiente acolhedor. Precisamos de uma solução. Ana olhou para ele, a preocupação evidente em seu tom. Eu sei, mas e o Miguel? Ele não merece isso. A relação secreta deles durou 3 meses, e a cada dia que passava, a tensão aumentava. Ana sabia que precisava tomar uma decisão. O que começou como um conforto em meio à confusão se transformou em algo mais profundo. Mas o que fazer com Miguel? Essa pergunta pairava sobre ela como uma nuvem escura que não se dissipava. Certa noite, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, Ana finalmente decidiu que precisava ser honesta. Mauro, não posso continuar assim. Preciso falar com o Miguel, disse ela, a voz firme, mas o coração acelerado. Você não pode fazer isso, Mauro respondeu, a preocupação estampada em seu rosto. E se ele descobrir sobre nós? Isso pode acabar com tudo. Mas e se eu não fizer nada? Vou viver com essa culpa para sempre? Ana sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. Eu não quero machucar ninguém, mas não posso continuar vivendo essa mentira. Mauro suspirou, sabendo que ela estava certa, mas não queria perder o que tinham. Então, o que você vai fazer? Vou falar com ele. Preciso ser honesta, Ana respondeu, determinada. Não posso mais viver assim. Na manhã seguinte, Ana se preparou para a conversa que mudaria tudo. Vestiu uma blusa branca de algodão e uma saia jeans, tentando parecer casual, mas seu coração estava em frangalhos. Miguel estava na sala, assistindo televisão, e quando ela entrou, ele sorriu, sem desconfiar do que estava por vir. Oi, amor. Como foi seu dia? Ele perguntou, olhando para ela com carinho. Precisamos conversar, Ana disse, a voz firme, mas o coração batendo descontroladamente. Miguel a olhou, a expressão mudando de alegria para preocupação. Sobre o que?
Ela respirou fundo, sabendo que não havia como voltar atrás. Sobre nós. Eu não estou feliz. E tem alguém mais. Miguel a encarou, a confusão estampada em seu rosto. O que você quer dizer com isso? Eu gosto de outra pessoa, Ana disse, a voz tremendo. E não posso continuar te enganando. Miguel ficou em silêncio, a dor visível em seus olhos. Quem é essa pessoa? Ana hesitou, mas sabia que precisava ser honesta. É o Mauro. A expressão de Miguel se transformou em choque. Mauro? Mas ele é seu amigo. Como você pôde fazer isso? Eu não queria que isso acontecesse. Eu tentei lutar contra, mas não consegui, Ana explicou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito. Miguel se levantou, a raiva e a tristeza misturadas em seu olhar. Você deveria ter me contado antes. Eu nunca imaginei que você pudesse me trair assim. Eu não queria te machucar, Ana disse, a voz embargada. Mas eu não posso mais viver essa mentira. Miguel saiu da sala, deixando Ana sozinha, o peso da culpa esmagando seu coração. Ela sabia que havia tomado a decisão certa, mas o custo era alto. Enquanto isso, Mauro aguardava ansiosamente por notícias. Quando Ana finalmente o ligou, ele percebeu que algo estava errado. Oi, Ana. Você está bem? Eu falei com Miguel. Ela disse, a voz trêmula. Ele não reagiu bem. Mauro sentiu um frio na barriga. O que aconteceu? Ele ficou muito magoado. Eu não sei o que fazer agora, Ana respondeu, a tristeza evidente em suas palavras. Você fez o que achava certo, Mauro disse, tentando confortá-la. Agora precisamos enfrentar as consequências juntos. Ana respirou fundo, sentindo o peso da decisão que havia tomado. Eu só espero que ele consiga entender um dia. Os dois sabiam que a partir daquele momento nada seria como antes. A relação deles estava exposta e o futuro era incerto. Mas por outro lado, havia uma sensação de alívio em saber que a verdade finalmente havia sido dita. A jornada deles estava apenas começando. Ana sabia que a verdade não poderia ser ignorada por mais tempo. A situação com Mauro a consumia, e ela precisava ser honesta, não apenas com Miguel, mas consigo mesma. É o Mauro, disse ela, a voz tremendo ao pronunciar o nome do amigo. A expressão de Miguel se transformou em choque. Mauro? Mas ele é seu amigo. Como você pôde fazer isso? A indignação e a dor eram palpáveis em suas palavras. O processo de separação de Miguel e Ana começou logo após a revelação. Miguel se sentia perdido. Uma tempestade de emoções o consumia. Ele não conseguia entender como tudo havia chegado a esse ponto. A dor da traição era uma ferida aberta, e a presença de Ana se tornava cada vez mais insuportável. Enquanto isso, Ana tentava lidar com a culpa e a dor que sentia. Ela sabia que tinha magoado Miguel, mas também não podia ignorar o que sentia por Mauro. O dilema a atormentava. Eu não queria que as coisas fossem assim, ela murmurou para si mesma, olhando pela janela de seu apartamento em São Paulo, observando a cidade vibrante lá fora, enquanto sua vida parecia desmoronar. O processo de divórcio se arrastou por 6 meses. Miguel, apesar de tudo, ainda contava com o apoio de seus amigos. Irmão, obrigado por estar ao meu lado nesses dias difíceis, ele dizia a Lucas, que sempre estava presente, oferecendo um ombro amigo. Mas por dentro Miguel lutava contra a dor e a traição, enquanto Ana e Mauro tentavam encontrar um caminho juntos. Eu não sei se fiz a escolha certa, Ana confessou a Mauro em uma tarde ensolarada no Parque Ibirapuera, onde costumavam se encontrar. Às vezes, sinto que estou perdendo tudo. Mauro segurou a mão dela, tentando transmitir conforto. Você fez o que achava certo. Agora precisamos seguir em frente juntos. Mas a verdade era que Miguel se afastava cada vez mais. Ele não queria ver Ana e Mauro juntos, e isso machucava profundamente. Por que você não pode simplesmente me deixar em paz? Ele gritou uma vez, a frustração transbordando. Ana, com o coração partido, apenas se afastou, sabendo que não havia mais nada a fazer. Com o tempo, Ana e Mauro começaram a se encontrar com mais frequência, mas a sombra do passado ainda pairava sobre eles. Miguel se tornará uma presença distante, e a dor da traição o consumia. Às vezes eu gostaria que nada disso tivesse acontecido, Ana disse a Mauro em uma noite tranquila, enquanto caminhavam pela orla de Copacabana.
As luzes da cidade refletiam no mar, mas a tristeza ainda estava presente. Eu também sinto isso, mas não podemos mudar o passado, Mauro respondeu, olhando nos olhos dela. Precisamos focar no que podemos construir juntos agora. Ana sentiu, mas a incerteza ainda a consumia. E se Miguel nunca me perdoar? E se eu perder ele para sempre? Às vezes, o amor é doloroso, Mauro disse, sua voz suave. Mas precisamos seguir em frente por nós. Com o passar dos meses, Ana e Mauro começaram a se sentir mais confortáveis um com o outro. Eles compartilhavam momentos de alegria, mas a sombra do passado ainda os seguia. Miguel, por sua vez, parecia cada vez mais isolado, e a dor da traição o consumia. Eu não sei se consigo lidar com isso, Ana disse a Mauro em uma noite, enquanto se aconchegavam no sofá de seu apartamento. Sinto falta do Miguel, mesmo depois de tudo. É normal sentir isso, Mauro respondeu, acariciando o cabelo dela. Mas você precisa lembrar que fez o que achava certo. Não podemos viver no passado. Ana respirou fundo, tentando encontrar paz em meio à confusão. Você está certo. Eu só espero que um dia ele consiga me perdoar. Finalmente, após meses de tensão e incertezas, o divórcio de Miguel e Ana foi finalizado. Ana e Mauro estavam prontos para dar um passo à frente em seu relacionamento, mas Miguel ainda estava distante, e a dor da traição ainda o consumia. Eu não sei se posso fazer isso, Ana disse a Mauro, a insegurança evidente em sua voz. Precisamos ser pacientes, Mauro respondeu, segurando a mão dela. O tempo pode curar as feridas. Ana olhou para ele, sentindo um misto de esperança e medo. E se ele nunca me perdoar? Então teremos que viver com isso. Mas não podemos deixar que isso nos impeça de sermos felizes, Mauro disse, firme em suas palavras. Com o passar do tempo, Ana e Mauro começaram a se sentir mais seguros um com o outro. Eles estavam prontos para enfrentar o futuro, mesmo que Miguel ainda estivesse em suas vidas de alguma forma. Eu te amo, Mauro disse a Ana em uma noite tranquila, enquanto observavam as estrelas no céu. Eu também te amo, Ana respondeu, sentindo um calor no coração. Mas a sombra de Miguel ainda pairava sobre eles, e a incerteza do futuro os acompanhava. Hoje, Ana e Mauro estão juntos há 2 anos, e a ideia de casamento começa a surgir em suas conversas. Você já pensou em como seria nosso casamento? Mauro perguntou um dia, enquanto caminhavam pela praia de Ipanema. Às vezes, sim, Ana respondeu, um sorriso tímido no rosto. Mas ainda me preocupo com o Miguel. Ele precisa encontrar seu próprio caminho. Não podemos viver em função dele, Mauro disse, determinado. Ana assentiu, mas a preocupação ainda a acompanhava. Eu só espero que ele consiga nos perdoar um dia. Ele pode não entender agora, mas o tempo pode curar, Mauro respondeu, segurando a mão dela com firmeza. O amor deles era forte, mas a dor da traição ainda deixava marcas. Ana sabia que, independentemente do que acontecesse, o amor poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. A vida é complicada, ela disse, olhando para o horizonte. Mas eu não trocaria o que temos. Nem eu, Mauro respondeu, olhando nos olhos dela. Vamos seguir em frente juntos. E assim Ana e Mauro continuaram sua jornada, aprendendo a lidar com as consequências de suas escolhas e a construir um futuro juntos, mesmo que o passado ainda os assombrasse. O amor pode ser complicado,